gente, beleza? Eu sou o Rodrigo Maielaro, sejam muito bem-vindos aqui ao canal. Quem me acompanha aqui já há um tempo sabe que eu falo sobre vários assuntos, eu brinco, falo sobre assuntos leves, faço piadas, mas eu tô sentindo a necessidade de falar sobre alguma coisa, sobre um tema que é muito sério, que é aborto. Contra ou a favor? Bom, eu já citei aqui no canal que a minha religião é o kardecismo, e quem não conhece é aquela religião do Chico Xavier, enfim, eu não vou ficar explicando muito isso aqui que não é o foco do vídeo. E segundo o kardecismo, o espiritismo, eles não apoiam, não concordam com o aborto. Mas eu entendo a posição deles, a visão, eu até concordo. Mas não é por ser a minha religião e não é até por entender que eu preciso seguir, porque ao mesmo tempo que eu entendo, eu até concordo, como eu falei, eu também tenho uma outra visão. Um problema que acontece muito é que as pessoas tendem a confundir o ser a favor da legalização do aborto com apoiar o aborto. Tem uma grande diferença. Porque eu não sou a favor ou não apoio o aborto, o ato abortar em si. Mas sim, eu sou a favor da legalização do aborto. Vamos lá. Uma coisa que acontece muito, que eu vejo muitas pessoas falando, é que elas recriminam o aborto no caso de uma gravidez indesejada ou um descuido. Mas elas são a favor do aborto em caso de estupro, por exemplo. Só que se a gente for pensar no lado da vida, que é o que essas pessoas falam, você tá tirando uma vida, que não sei o que, qual que é a diferença entre um feto que foi de uma relação de descuido, não sei o que, pra um feto que aconteceu por causa de um estupro? Tipo, o feto não tem culpa nenhuma de estar ali e da maneira que ele chegou até ali. Se a gente for falar de vida, não tem diferença entre um caso e o outro. Mas aí você recriminar uma pessoa também porque ela se descuidou e engravidou, não é o caminho certo. Porque vamos parar de ser hipócrita e vamos falar do nosso caso, do nosso país, do Brasil, que na boa é um tabu falar de sexo. E se você for parar pra pensar, a maioria dos pais não falam sobre assuntos do tipo com seus filhos. Não era da cultura dos nossos pais, talvez as coisas mudem daqui pra frente. Mas os pais não falavam nem sobre cigarro, os pais não falam sobre sexo. É óbvio, todo mundo tem essa noção de, beleza, sexo tem que usar camisinha, usa camisinha, tá. Mas ninguém tem essa questão realmente desmistificada e realmente com a devida importância que ela tem que ter dentro de si. Porque até os adultos, e vamos ser muito sinceros, você nunca fez sexo sem camisinha? A gente sabe que a gente tem que usar camisinha. Mas a gente sabe porque as pessoas falam. Não é uma coisa que tá realmente interiorizada na gente. Não é uma coisa que realmente a gente fala, não, eu tenho que usar porque pode evitar gravidez, porque pode evitar várias doenças, e não sei o que, não sei o que, não sei o que lá. E eu tenho realmente plena consciência. Não, a gente sabe. Mas não é algo que tá dentro da gente culturalmente falando. E sim, é um tabu falar de sexo, é um tabu falar de sexualidade, é um tabu falar de bebida alcoólica, é um tabu falar de machismo, é um tabu falar de homofobia, de racismo, de tudo nessa sociedade. Então, não dá pra gente chegar e criticar uma menina ou um garoto que são novos, se descuidaram e engravidaram. Porque a nossa população não está preparada pra lidar com as crianças e com os jovens no quesito sexualidade e deixar isso muito bem claro para que chegue na hora do sexo, do ato desse jovem, ele realmente pensa, não, peraí, eu vou usar camisinha porque eu sei realmente a importância disso. Não, as pessoas sabem por cima. Agora, eu acho que veio uma coisa ainda mais importante, além de tudo isso, que é, quem sou eu e quem é você para ditar regras sobre o corpo de outra pessoa? Uma coisa que tem que entrar na cabeça das pessoas, na minha opinião, é que uma mulher que quer fazer o aborto, ela vai fazer o aborto, independentemente dele ser legalizado ou não. E é aí que tá o grande risco. Sabendo que essa mulher vai fazer o aborto, se ela realmente quiser fazer esse aborto, o que a gente, enquanto cidadãos que estamos em volta dessa mulher, o que a gente pode fazer pro seu bem físico e psicológico, já que de qualquer forma ela vai fazer o aborto? O que a gente pode fazer é ajudar para que ela passe por essa situação da melhor maneira possível e mais do que isso, com vida. Então vamos lá. Segundo dados no Brasil, e não é dados que eu tirei da minha cabeça não, tá tudo linkado aqui embaixo para vocês pesquisarem, enfim. No Brasil, mais de 850 mil mulheres abortam clandestinamente por ano. E o Brasil registra, em média, 4 mortes por dia de mulheres que buscam socorro em hospitais vítimas de aborto clandestino. São 250 mil internações no SUS, que é o Sistema Único de Saúde, e 142 milhões de gastos
por causa de complicações pós-aborto. 1 em cada 5 mulheres até os 40 anos já abortaram no país, segundo a Pesquisa Nacional do Aborto, desenvolvida pela ANIS, Instituto de Bioética. Cerca de 20 milhões dos abortos são realizados no mundo de forma insegura todos os anos, resultando na morte de 70 mil mulheres. 97% dos abortos clandestinos ocorrem em países em desenvolvimento. Ao mesmo tempo, 80% dos países desenvolvidos permitem o procedimento. Uma pesquisa da Organização Mundial de Saúde e do Instituto Guttmacher, que eu não sei falar esse nome, nos Estados Unidos, publicada em 2016, demonstrou que nos países em que o aborto é proibido, o número de procedimentos não é menor do que em lugares onde ele é legalizado. Ou seja, ela quer fazer, ela vai fazer, de uma forma segura ou não. Em 2007, Portugal autorizou o aborto até as 10 semanas de gestação. 10 anos depois, pesquisa da ONG Associação para o Planejamento da Família mostra que o número de abortos caiu e as mortes decorrentes da prática são quase nulas. Na década de 70, eram 100 mil abortos, sendo que 2% deles resultavam em morte, enquanto dados de 2008 mostram que o país registrou 18 mil abortos e hoje esse número está em queda constante. Bom, esses são alguns dados, como eu falei, vai estar tudo linkado aqui embaixo, fonte e tal, se vocês darem uma pesquisada. E essa importância da legalização do aborto, porque, cara, não pense que isso é apoiar aborto, porque abortar não é ter uma gripe ou ter uma dor de cabeça e tomar um AS infantil e tá tudo bem. Não, cara. Isso causa dano físico e psicológico, sim. Cara, abortar não é legal. E ninguém é a favor do aborto. Bom, essa é a minha posição sobre a legalização do aborto. E eu espero que se você não é a favor, você pelo menos consiga entender qual que é a minha posição de várias outras pessoas que são a favor dessa legalização. E eu espero realmente que a gente caminhe para uma sociedade mais justa, onde cada um tenha plena consciência do que está fazendo do seu próprio corpo e tem o direito de fazer isso do seu próprio corpo. Cada um tem o seu corpo, cada um cuida dele da forma que quiser. É isso, espero que você tenha gostado do vídeo, espero que tenha sido esclarecedor de alguma forma e que tenha somado para você de alguma forma, mesmo que você não concorde, tá bom? Beijo, até o próximo vídeo, tchau!